Meus caros irmãos e irmãs em Jesus e Maria, é muito próprio da nossa condição humana o cansaço, o desânimo, a decepção, a languidez. É muito comum na nossa vida a inconstância. De repente nós assumimos um projeto com muito ardor, daqui a pouco desanimamos e o abandonamos. É comum da nossa natureza humana a falta de exatidão nas coisas. Nós erramos nos conceitos, nós erramos nas deduções e muitas vezes erramos até na interpretação, no discernimento daquilo no qual não podíamos errar, porque seriam coisas, digamos assim, decisivas. É comum na nossa natureza humana a dúvida, o receio, o temor e até mesmo a dúvida sobre coisas básicas, como por exemplo, a fé no amor de Deus. Devido ao meu trabalho, a minha missão de acompanhar e visitar pessoas, sobretudo famílias, eu tenho encontrado pessoas que na sua condição humana estão desistindo de Deus. E são, digamos assim, depoimentos, testemunhos, falas tão contundentes e preocupantes que eu saio deste encontro como que frustrado no meu intento de ter levado esperança e paz. Conversava com um rapaz de bastante cultura, universitário, muito próximo à sua formatura em medicina, e ele me dizia: irmão, esta pandemia trouxe uma coisa boa para mim. E eu perguntei, o que poderia ser uma coisa boa numa pandemia dessa, não é? Em se tratando de Brasil, mais de 500 mil mortes. Eu descobri que Deus não é tão bom assim. Eu descobri que Deus não ama as pessoas de modo igual. E isso, rapaz, ele tem filhos prediletos. Eu descobri que Deus tem pessoas que Ele abençoa e pessoas que Ele amaldiçoa. Então eu estou rompendo com esse Deus, pelo menos com esse conceito de Deus. Para mim, Deus agora é uma energia transcendental, é uma energia cósmica. Não estou falando de budismo zen, nem de coisa do tipo. Para mim, Deus está nas coisas boas que acontecem. E eu perguntei para esse rapaz há quanto tempo ele tinha uma experiência de Deus. Ele disse: desde a infância. Eu nasci numa família de renome, mas uma família bastante católica. Eu tenho tios padres, tenho tias freiras, tenho primas freiras. No passado tive um tio que foi bispo, mas eu estou abrindo mão dessa visão católica de Deus, essa visão cristã de Deus. Deus não é cristão, Deus não tem religião. Qualquer pessoa pode cultuá-lo, qualquer pessoa pode celebrá-lo, qualquer pessoa pode ter a ideia dele que quiser. Claro que eu conversei com o rapaz, disse o que eu achava, mas ele é irredutível. Quando eu voltei para casa, eu fiquei pensando que isso é uma coisa que ocorre em momentos de grandes calamidades públicas, né? Num momento de sofrimento, num momento de decepção, num momento de angústia, a pessoa decepcionar-se com Deus e fazer o propósito de ficar longe dele. Mas no caso desse rapaz, era uma evidência. Alguém que por razões pessoais tinha chegado à compreensão de que não vale a pena acreditar em Deus. Isso pode acontecer conosco, irmãos e irmãs, se não vigiarmos a nossa eira, se não olharmos para o nosso campo, se não olharmos para a nossa plantação, como disse o Evangelho do domingo repassado, se não olharmos para Jesus que está na nossa barca, como nos fez lembrar o domingo passado, se nós não alimentarmos a chama da nossa fé diária, nós podemos criar uma crosta, né? Na nossa fé contra Deus, uma revolta contra Deus, uma insubordinação contra Deus.
de achar que Deus é o grande culpado dessa pandemia, de achar que Deus é cruel, de achar que Deus é bom só com quem Ele quer, que Ele dá riqueza aos ricos e poderosos e que Ele despreza e marginaliza os pobres de Javé. Se nós não tivermos cuidado, o ateísmo entra de uma forma bastante sutil, como nesse rapaz. Ele diz: quando eu olho no hospital a quantidade de gente doente e os melhores tratamentos são para pessoas ricas, eu digo, é Deus quem está mandando o bom tratamento para os ricos e está matando os pobres. E aquele rapaz não estava a fim de voltar atrás no seu pensamento. Por quê? Porque atrás disso se esconde uma pseudo-liberdade de culto que não leva a nada. Esse Deus, sabe, surreal, existencial, sideral, esse Deus da terceira e quarta dimensão, esse Deus lunático, esse Deus presente na floresta amazônica do Santo Daime, esse Deus de forças criativas e negativas como do Espiritismo, esse Deus que nem existe para o budismo zen, esse Deus fogo consumidor se transforma numa fogueira apagada neste momento da pandemia. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos e irmãs, que isso acontece a nós, que isso é próprio da nossa natureza humana, fraquejarmos na fé. É muito próprio da nossa natureza rompermos com a fé. Você quer ver um exemplo? Você que tem o hábito de rezar o texto todos os dias por devoção, claro. Não por superstição, tradição, devoção às bobas, mas por amor a Maria. Se você para de rezar um dia, 2, 3, perde a motivação para o resto. Se você tem um costume de ir à missa aos domingos, passa 2, 3, 4 domingos, perde a motivação. Se você está lendo um livro da vida de um santo, você pula 3, 4 capítulos, não quer mais ver o livro. Se você está vindo num curso bíblico e você falta 3, 4 reuniões, é natural que a sua natureza lhe desmotive para você não continuar no curso bíblico, catequético, litúrgico, teológico, pastoral, não sei. É muito natural pessoas que estão no meio da faculdade desertarem dela, decepcionados com o curso ou consigo mesmo. Eu conheço casos de pessoas que deixaram a faculdade há 1 mês, 2 para a formatura, tendo já entregue o TCE. É natural pessoas romperem casamento de 20, 30 anos. É natural religiosas deixarem a vida religiosa depois de 30, 40 anos, 25 anos, jubileu de prata. É natural sacerdotes abandonarem o sacerdócio depois de 40 anos de sacerdote. Leigos que antes eram engajados nas ações missionárias. Mas isso é um problema da pessoa humana, não chega a ser um problema religioso, né? É um problema de desmotivação do ser. Nós temos isso. Tem determinadas comidas típicas que nós gostamos muito e passa um tempo nós nem suportamos sentir o cheiro. Vocês brincam comigo, né, nas pregações que eu gosto muito de Coca-Cola e agora realmente eu estou proibido de tomar Coca-Cola por conta da quantidade de sódio encontrado no meu sangue superior à expectativa dos médicos. Então agora realmente eu não posso mais a Coca-Cola, infelizmente, porque eu gosto muito. Mas tem pessoas que tiveram repugnância por Coca-Cola e refrigerante, assim naturalmente. Isso não chega a ser força de vontade, é um elemento constante. Isso faz parte da transição psicológica do ser humano. Por isso que antes de assumir um compromisso, seja ele qual for, casamento, vocação, profissão, projetos, a gente possa ter um pouco de reclusão interior para perceber se nós temos estrutura pessoal, personal, com aquilo que vamos abraçar, que não é brincadeira. Eu falo desse rapaz que rompeu com Deus, e ele não é único nisso. Porque é fácil culpar a Deus pela pandemia. Porque aí eu não tenho que cuidar de ninguém, porque aí eu não tenho que trabalhar contra essa doença, porque aí eu não tenho que fazer caridade, tá entendendo? Para as pessoas. É o mesmo problema. Por que a maioria dos cantores são evangélicos? Porque não podem ser católicos. Porque não tem vida moral que combine com a doutrina católica.
Você consegue imaginar uma dessas cantoras aí, né? Desses blocos carnavalescos? Não vou citar o nome por problemas judiciais, mas você consegue imaginar uma dessas cantoras famosas aí, ministra da Eucaristia? Dá para imaginar duplas sertanejas de sofrência, cancioneiro popular, sendo catequista de jovem de crisma? O que iriam ensinar? A promiscuidade, a prostituição, a bebedeira. Dá para imaginar um recente cantor, não é? Falando que vai beber, que vai encher a cara, que hoje é dia de toda a bebida que tiver no mundo. Um rapaz desse pode ser monitor de crisma, coordenador de grupo de oração. De repente, uma cantora que faz músicas eróticas pode coordenar, por exemplo, o apostolado da oração, a Legião de Maria, as equipes de Nossa Senhora. Não, gente. Então vamos ser evangélicos, porque além de não ter doutrina moral, além de não ter um chamado à santidade, é só dar dinheiro para os líderes das igrejas manter a boa vida do pastor e da pastora. Você consegue imaginar um cantor desse, né, de pagode, de forró, na fila da comunhão? Eles não podem comungar sem a confissão, porque levam uma vida de pecado. Então é cômodo não ser católico, é mais fácil ser evangélico, é mais fácil ser espírita, um bandista, do candomblé. É mais fácil até não ter religião, porque aí os pecados se acumulam sem denúncia interior, sem denúncia do céu, sem denúncia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo denuncia nossas inverdades, o Espírito Santo denuncia os nossos pecados, o Espírito Santo denuncia a nossa falta de integridade na fé. Então tem muita gente que prefere não acreditar em Deus porque é cômodo. É cômodo não acreditar em Deus. É cômodo achar que a Bíblia é um livro folclórico judaico-cristão. É cômodo não ir à Santa Missa e tornar a missa um ritual patético, né? É cômodo. É cômodo não ser engajado na Igreja Católica porque diz: eu não tenho estrutura para os escândalos. E os escândalos da vida própria? E os escândalos da vida na sociedade? E os escândalos na vida da família? Da própria pessoa que pensa isso da igreja. Então, nós temos em nós uma tendência para desistirmos muito fácil das coisas eternas. Nós temos uma tendência muito fácil para deslizarmos moralmente, como eu digo aqui. E não é aridez, não é tibieza, não chega a isso. Isso aí vem depois. É no pouquinho do dia a dia, sabe? A gente vai retalhando a nossa vida espiritual, vai confeccionando o tecido da nossa vida espiritual como nós bem queremos, e não é assim. Não se serve a Deus como a gente quer, se serve a Deus dentro dos princípios estabelecidos por Ele na sua palavra e no magistério da Santa Igreja. Tem pessoas que dizem: mas para mim o importante é quando eu converso com Deus, eu conto meus pecados para Deus. Conta nada, mas não conta mesmo. Eu me confesso só com Deus. Senão Jesus não teria dito: a quem perdoar os pecados serão perdoados, a quem não perdoar serão retidos. Está falando de quem? Dos sacerdotes? E unicamente deles? Não, eu rezo a Deus quando eu quero, quando eu tenho vontade. Eu gosto de oração assim, na praia, à vontade, caminhando, dirigindo no pôr do sol, subindo a serra, descendo a serra. Não, gente. A vida cristã não é pautada pelos nossos métodos, não. Porque se depender disso, a gente nem cristão é. Existe um caminho a seguir. Jesus traçou uma jornada. Vem e segue-me. Por isso que muita gente desprestigia a fé cristã de modo fácil, como este rapaz, porque querem um Deus a seu modo, uma religião a seu modo, uma igreja a seu modo, uma liturgia a seu modo. E não é. A igreja é uma realidade localizada no tempo, no espaço, na história, e que nós ingressamos nela para sermos vivenciadores da graça de Deus, vivenciadores do esplendor da graça de Deus, para usufruir os benefícios da vida com Deus.
Mas eu quero terminar dizendo isso: tenhamos cuidado com essas paradas bruscas da nossa natureza, com esses rompantes da nossa natureza, com aquilo que desconstitui a força com que estávamos caminhando, com aquilo que desfaz a energia da nossa vitalidade. Por exemplo, tem gente que abre mão de amizade de não sei quantos anos e passa a ser inimigo daquela pessoa que dizia antes amar. O que é isso? É uma natureza fossilizada, né? Parou ali, não construiu, não perdoou, não edificou, não avançou, não compreendeu, não foi adiante do erro do outro. Então é uma pessoa fossilizada, né? É uma pessoa afundada, que morre numa areia movediça do próprio eu. Tenhamos cuidado com desânimos alimentados pela própria mente. Eu, por exemplo, tenho um trabalho semanal muito distante de Fortaleza. Não nego que às vezes eu preciso de forças sobrenaturais para ir, para ficar e voltar. Mas eu alimento em mim a expectativa dessa missão feita lá onde o povo está precisando que eu vá. É uma capelinha onde o sacerdote só pode ir uma vez por mês. E olhe lá, não por culpa dele, mas porque tem mais de 15 capelas para administrar. Tem vezes que ele sai do carro já paramentado de uma capela para outra, porque não dá tempo. E uma vez por mês, veja, eu vou lá. E às vezes a minha natureza quer me mandar ficar em casa. A minha natureza quer me mandar, entre aspas, descansar. Você já fez muito. Você já foi muitas vezes. É um trabalho ingrato. O povo não corresponde. Poucas pessoas vêm. Não. Ninguém está fazendo curso de contabilidade cristã lá. Nós estamos anunciando o evangelho baseado no que Jesus diz. Onde 2 ou mais estiverem, eu aí estarei. Então hoje eu quis refletir com vocês isso. Cuidado que a gente deve ter com as intempéries, com as inconstâncias do nosso eu, não é? Com as temporalidades e intemporalidades do nosso querer, da nossa vontade, do nosso entusiasmo, não é? Ter cuidado com essas desmotivações que nos pegam de surpresa e nos arrastam. Ter cuidado com essas incertezas que bloqueiam as certezas. Ter cuidado com esses golpes na base da fé, como esse rapaz que tem a coragem de dizer que agradece a pandemia porque vem provar que Deus não é tão bom assim, que ele foi enganado na catequese, que disseram que Deus era amor, que Deus era misericórdia. Não, Deus só faz o bem a quem Ele quer, segundo o rapaz, e desgraça, desculpe, e desgraça a vida de quem quer. Isso é terrível, meus irmãos. Eu fico perguntando que tipo de médico esse rapaz será, não é? Que tipo de médico esse rapaz será? Então ele vai cuidar só dos pacientes ricos, verdade? E os pobres ele vai abandonar nas UPAs, nos hospitais públicos, porque ele diz que Deus só ajuda os ricos e ele escolhe os pobres para destruir suas vidas. Deus se alegra, né? Tipo aquele Deus dos cananeus, Moloqueu, não é? Que se alegrava com a morte dos seus súditos. Então eu fico pensando que tipo de médico esse rapaz será daqui a um mês, 2, 3, contando com a residência, porque ele diz que Deus para ele não é tão bom como ele foi ensinado na catequese, não. Deus tem o seu lado mau, Deus tem o seu lado de maldade, Deus tem o seu lado de corrupção, Deus tem o seu lado de destruir vidas. E a gente fica como que um pouco abalado por isso, né? Não que isso interfira na nossa fé. Daí a vontade de ser mais fiel, daí a vontade de continuar. Mas é por conta que a gente vai abrindo a cabeça e vai permitindo essas interrogações sem fundamento. E elas vão criando em nós o transtorno da fé, a desorientação do que já estava orientado. Isso pode acontecer comigo, com você, com padre, com freira, bispo, com leigo, né? Com superiora de mosteiro, com abades, com catequista, teólogo, filósofo. A gente desorienta o que estava orientado. Então vamos ter cuidado com essas mordomias do nosso eu pecaminoso, com essas reticências naturais
que abalam a nossa fé e põem em dúvida o caráter de Deus. Vamos prestar atenção no que em nós está produzindo revoltas e questionamentos contra Deus. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado que sou da comunidade Cristo Dominus da paróquia de Santa Luzia, no Meireles, e do Santuário de São Francisco de Assis, Nossa Senhora dos Navegantes, em Jacarecanga.